Eu queria que nessa noite você recebesse esse homem de Deus, que não para de fazer a obra. Ele veio aqui porque Deus nos prometeu que Ele estaria nesse aniversário da igreja. Era para estar quinta-feira e não pôde, mas ele tinha um compromisso com o Senhor em primeiro lugar. Ele disse: pastor, eu vou domingo à noite. Tem igreja, dirige a igreja, mas ele deixou a igreja e veio aqui porque ele tinha um compromisso. Deu a sua palavra, irmão. E a palavra do servo de Deus tem que ser sim e não. Ele está aqui. Então eu queria que você recebesse nessa noite, mas com salva de palmas para o Senhor, a vida desse homem de Deus. Vem aqui, pastor Tomás, para Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. É difícil. Houve um contratempo. Essas coisas acontecem para provar mais os nossos princípios de compromisso. Se realmente temos compromisso. Eu estava agendado em um evento, quase um ano, uma cruzada da Associação de Pastores ali no interior do estado da Bahia, e foi combinado de eu estar lá sexta e sábado. Só que a agência que tinha que comprar as passagens, a pessoa responsável, antecipou a passagem para quinta-feira. Ligaram, isso e aquilo, e eu tive que sair às pressas na quinta. Foi bem complicado. Chegamos em Salvador, ainda viajei 6 horas de carro. E Deus nos agraciou. Eles queriam colocar passagem para amanhã. Eu digo: eu tenho um compromisso em Brasília. Se os pastores lá da comunidade aceitarem, eu vou estar com eles domingo à noite. E eu sou pastor de igreja, eu não saio aos domingos. Eu tenho um rebanho, tenho pessoas debaixo da minha autoridade espiritual. Mas o Senhor falou no meu coração de uma obra a ser transmitida nessa noite aqui. Saímos de casa mais cedo, chegamos ali na saída da cidade de São Sebastião, teve um tráfego muito pesado. Eu digo: meu Deus, que prova é essa? Ou eu vou ser muito abençoado, ou o povo vai ser muito abençoado. E quanto mais é a luta, irmão, maior é a vitória. Quem acredita nisso? Eu quero dar 2 parabéns a esta igreja. Primeiro, pelo vosso reverendo, meu conterrâneo, pelos 7 anos de aniversário abençoados. Deus os abençoe, igreja cheia da graça do Senhor. E segundo, as nossas amadas irmãs, Deus os abençoe pelo seu dia, pela sua comemoração. Que Deus os abençoe de maneira tudo especial. Eu tenho 10 anos de casado e a estrutura do meu ministério são 3 sentimentos. Primeiro, a minha convicção de salvação. Segundo, o meu casamento. E terceiro, a estrutura da minha família. Tem me dado estrutura para o meu ministério. Quero parabenizar as irmãs. Foi uns dias atrás, mas que Deus os abençoe de maneira especial. Sem demoras, queridos, abram as vossas Bíblias comigo, por favor. No livro de Cantares de Salomão, nosso amado levita que estava louvando, Deus o abençoe. Se eu não me engano, acho que nós tivemos na cruzada de Planaltina. Foi Planaltina, um dia especial. Deus abençoe, meu irmão. Cantares de Salomão, capítulo de número 6. Nós estamos falando de 7 anos de comemoração do fundamento de uma denominação aonde a igreja do Senhor Jesus Cristo congrega. E hoje eu quero vos transmitir uma mensagem acerca de igreja, da eclésia, do povo convocado, convidado por Deus para o representar sobre a terra. Livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 6, versículos de número 8, 9 e 10. Bendito seja o Senhor. Cantares de Salomão, capítulo de número 6, versículo 8, 9 e 10. Quem achou, diga graças a Deus. Esses dias eu estava lembrando daquele culto tão avivado, muito gostoso aquele dia. Cremos que a mesma unção está aqui. Diz assim o texto sagrado: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens não têm número. Porém a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe,
e a mais querida daquela que deu à luz. Viram-nos as filhas e clamaram: bem-aventuradas as rainhas concubinas, bem-aventurada. E as rainhas e as concubinas a louvavam. Versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército com bandeiras? Pensando no livro de Cantares de Salomão, precisamos compreender duas disciplinas da hermenêutica. Não digo duas, é a interpretação do texto e o simbolismo sobre o texto. Quando eu digo isso, a Bíblia é interpretada literalmente, tipificamente e de símbolos. Segundo, o contexto para entendermos a visão espiritual que este pode ser aplicado. O Velho Testamento, todo o seu contexto, os livros históricos, proféticos e de lei, ele só pode ser completo a sua visão quando este está interpretado pela pessoa de Jesus. O Velho Testamento, ele é a sombra das coisas que são realizadas em Cristo. Por isso que a carta aos Hebreus diz bem claro que toda a liturgia do Velho Testamento no tabernáculo olhava-se para Cristo. E quando um Cristo no sermão da montanha gritou: eu não vim desfazer a lei, eu vim cumpri-la. E quando os discípulos no Monte da Transfiguração, vêm dois personagens do Velho Testamento que representam a lei e os profetas, Moisés e Elias se encontram em Cristo, e Pedro, colérico, sanguíneo, quer antecipar o seu temperamento e diz: Senhor, bom estarmos aqui, permita-nos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. De repente Moisés some e Elias, e só quem está envolvido em glória é Cristo. Então a lei, os profetas e os livros históricos do Velho Testamento e poéticos tem que ser interpretado em Cristo. Então o livro de Cantares de Salomão, ele tem 2 sentimentos. Primeiro, um literal, quero sua atenção. Segundo, simbólico, porquanto quem criou o homem foi Deus e a mulher também. Então todo o sentimento espiritual, toda a necessidade biológica e espiritual, Deus cumpre e supre do homem. Mas o homem também tem a sua necessidade emocional, do seu psicológico, que é dotado por Deus. Então o livro de Cantares de Salomão é um livro de termos espiritual, usando um erotismo puro e santo, usando a linguagem romântica da época para demonstrar o amor entre o homem e a mulher. O livro de Cantares de Salomão pode ser interpretado literalmente, porque Deus é o amor e Deus aprova o amor entre homem e mulher e homem. Mas o texto sagrado nos dá a entender que o livro de Cantares de Salomão pode ser interpretado em símbolos, pois a Bíblia nos diz que na doutrina de Paulo, escrita à igreja residente em Efésios, ele diz no capítulo de número 5 que o mistério entre Cristo e a igreja é revelado no casamento. Num dia do matrimônio, eu perdi as contas, eu sou moço, mas desde 19 anos que eu estou à frente de rebanho, eu perdi as contas de quantos matrimônios eu fiz. E sempre alguém que me acompanha diz assim: pastor, eu sou exagerado. Como é que o senhor entra, fala em mistério e chora no dia de casamento? Porque uma das cerimônias mais belas da Escritura Sagrada é o batismo nas águas, a Santa Ceia e o casamento. Quando eu digo casamento, porque a Bíblia diz que a igreja ela tem a sua simbolismo como noiva, e Cristo Salvador como noivo, e no dia do arrebatamento será o casamento, pois a Bíblia diz que aqueles que permanecerem vivos vão ser arrebatados, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Quantos fazem parte dessa noiva? Diga glória a Jesus. O livro de Cantares de Salomão demonstra o sentimento, tem 2 linhas de interpretação. Uns dizem que era o próprio Salomão apaixonado por uma sulamita, outros dizem que era um pobre pastor que Salomão observava do seu palácio e via como este amava a sua mulher e como este cantava os seus sentimentos. Mas eu quero utilizar, segundo a graça que Deus me permite, sobre o simbolismo entre o Senhor, o esposo e a esposa, a qual são 7 anos de aniversário que a igreja de Cristo se reúne. E a igreja de Cristo é a noiva, a esposa, que está se ornamentando todos os dias
esperando o grande dia do arrebatamento. Quem ainda acredita nesse grande dia do arrebatamento? Quem ainda acredita no céu? Quem acredita no céu? Entenda uma coisa: certos pensadores teólogos americanos e certos pensadores teólogos brasileiros estão dizendo que o céu é uma utopia. E quando você vai ver a etimologia utopia, dizem que é um sentimento de estado de fantasia. Outros dizem que pode ser uma realização, mas não pode ser cumprida. O meu céu, o céu que eu acredito, ele não é um sonho qualquer. O céu que eu acredito, ele é real, e eu estou esperando aquele grande dia. Se é verdade, tire 30 segundos para adorar. Só se ainda tem crentes que acreditam no céu. É tão difícil entender o que eu estou falando, porque tem pessoas que vêm ao culto para assistir, tem pessoas que vêm ao culto para observar. O começo dos primórdios do protestantismo, em 1517, Martim Lutero gritou: o justo viverá pela fé. Ou seja, ele não precisa ver para inspirar a sua fé, ele não precisa sentir para inspirar a sua fé, ele só precisa acreditar. Mas hoje existe um contexto no meio da ramificação do protestantismo no Brasil, que pregador não é mais profeta, é orador, tem uma oratória, uma retórica que agrada seus ouvintes. Que cantor não é mais o levita que adora, mas o artista que se apresenta. E que os membros que vêm ao culto não é mais os membros que se organizam para adorar, mas os tietes para prestigiar o artista. Não, eu não vim nesta noite profetizar a mensagem de Deus sobre um povo que veio assistir. Eu vim ministrar sobre uma noiva que está esperando o cordeiro. Aleluia. Quem me entende? E sobre isso, sobre esses 3 versículos, o Espírito Santo me inspira um tema. Eu quero vos transmitir uma mensagem subordinada ao tema: as 4 fases, ou as 4 faces da noiva de Cristo. Mas para você entender, vamos identificar o que não é a noiva, o que não é a igreja. A expressão eclésia, que é expressa no capítulo 16, olhe para mim por gentileza, não durma. Capítulo de número 16, eu viajei ontem meia-noite, fiquei 5 horas dentro de um carro, peguei um voo, mais de 2 horas no avião, fui para uma reunião, fui cuidar dos meus 4 filhos em casa, dei um cheirinho na esposa, só troquei de roupa e vim para cá. Então, por favor, em nome de Jesus, se você está cansado, imagine eu. Então me dê atenção, não durma não. Diga não ao seu temperamento, à sua personalidade, e deixe o Espírito Santo invadir você através da palavra. Entenda que a Bíblia nos diz que Jesus chega para os seus discípulos, que na parte cronológica do discipulado de Jesus com eles, já havia mais de 2 anos que estavam com Cristo. Ele chega e diz assim: vem cá, o que dizem os homens a respeito de mim? A Bíblia diz que os discípulos disseram: Senhor, os homens, parafraseando, a opinião pública, tanto dos gregos como dos judeus e os peregrinos dizem, e dos romanos, que tu és o profeta. Dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és até João Batista ressuscitado dentre os mortos. Aí Jesus volta e diz: vocês que estão andando comigo, comendo comigo, aprendendo comigo, o que dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador do mundo. Jesus volta e diz para Pedro: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, que nem foi carne e sangue que te revelaste, mas o Espírito do meu Pai. E ele volta: você vai me entender. E Jesus diz: e eu te digo que tu és Pedro, Petrus, pequeno tijolo de um edifício maior. E te digo que sobre esta pedras, que na arquitetura daquela época era a pedra principal de alicerce, pedras, grande rocha. E quando ele volta em um diálogo, diz: tu és Pedro, mas sobre a revelação que tu tivesse, que eu sou o Salvador, que eu sou o Senhor, sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Acho que você não me entendeu, eu vou repetir. A única instituição na terra que a sua vitória é garantida, passado, presente e futuro, é a igreja bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo que eu não seja arrebatado, a igreja
didática participando da minha didática de ensino. Quanto mais você comunica o conhecimento, mais você tem possibilidade de aprender. Repita: a igreja não é rainha, não é concubina e não é virgem. Pastor, o que você quer dizer com isso? Os acordos para a paz do poder bélico da monarquia daquela época era feito em 3 grandes acordos. Acordos de submissão, olhe para mim, que era pagar o tributo anual. Segundo, acordo de paz, um acordo de caramadagem, quando uma pessoa dá um acordo com outro de amizade para se aberta. E terceiro, acordo de família. É quando o rei casa com a filha de outro rei, para que esses tenham uma aliança. E Salomão era um cara muito como articulista, que ele não casou simplesmente para poder ter uma necessidade sexual suprida, porque a vida também do cabo tinha que ser muito boa, porque tem mais de 1000 mulheres e ainda dizer que está ativo, só uma graça. Não, ele casou com várias mulheres para poder ter paz ao seu reinado, a qual dessas mulheres haviam rainhas, virgens e concubinas de presente, porque cada rainha vinha com seu além. Quando vai para o símbolo, a igreja não é rainha. Por quê, pastor? Entendemos. Rainha tem a sua coroa, tem o seu brilho individual, tem a sua glória pessoal, está até no palácio, tem um conforto do palácio, mas não tem o amor do noivo. Ela só está ali para ocupar espaço. Aplicando para hoje o que tem de denominação por aí, desculpa, porque há uma diferença entre a igreja de Cristo e a instituição igreja. A instituição igreja é corrompida. Tudo aquilo que é administrado por homens é sujeito a falha. Aí você me pergunta por quê, pastor? Porque quem tem que ser perfeito é Jesus. Quem tem que ser a glória é Jesus. Então, quando Deus te permitir ver falha de homens, não é para você desviar e nem atacar Cristo pelos erros dos homens. É para você continuar confiando nele, sendo santo para ele e adorando ele. Quem entende meu raciocínio, diga glória a Jesus. O que é rainha, pastor? Rainha é a instituição criada por homens que se venderam nos seus palácios. Eita, irmão. Os maiores avivamentos da igreja de Cristo veio no meio da perseguição, e as maiores apostasias da fé veio na facilidade humana. A instituição se tornou rainha num dia que Constantino está passando pela ponte de Constantinópolis e já estava perdendo todo o seu império, e viu que a pregação do cristianismo poderia trazer uma facilidade, porque a pregação de Paulo era que diante de Deus não existia escravo nem livre, não existia homem nem mulher, todos tinham que estar em comum acordo. Então, se dependesse da coroa romana, todos iam obedecer. Existe uma mulher, uma arqueóloga inglesa, que lançou pela revista Época do mês de dezembro do ano passado, chamado Homens que Criaram Deus, e ela afirma que o Império Romano só assumiu o cristianismo porque era uma facilidade política. Aplicando para os dias atuais, o que tem de gente querendo ser crente e querendo ser pastor, querendo ser político, querendo usar a fé das pessoas para se mover, para se promover. Deixa eu lhe dizer, vai estar cheio de rainha aí, mas no céu não entra rainha, no céu entra noiva, no céu entra a igreja, no céu entra aqueles que esperam em Jesus Cristo, que pode adorar, pode glorificar. Só quem está me entendendo aqui. Posso continuar a mensagem? Sim ou não? Lá atrás estão me ouvindo? Posso continuar a mensagem? Só as irmãs pentecostais. Posso continuar, meus irmãos? Diga glória. Levante a mão comigo, por favor. Toque alguém que está do seu lado com todo respeito e diga: rainha, já tem a sua coroa, já tem os seus tesouros nessa terra, não pode receber a coroa do céu. Mas fala vez sobre tele. Pode me chamar de fanático, pode me chamar de radical, pode me dizer que eu sou polemista, mas eu sei qual é a reforma. E quando Martinho Lutero escreveu aos 96 teses, ele escreveu: o justo viverá pela fé. O justo não vai pagar indulgência para entrar no céu. O justo não vai pagar cargo na Câmara para entrar no céu. Deus está atrás de rainha, Deus está atrás da noiva, lavada, remida, purificada no sangue, e que vai morar no céu. Quem recebe essa palavra? Quem recebe ela?
são as rainhas, muitas são as concubinas. Eita, posso falar, irmão? Certa feita, quando eu tinha 19 anos, não faz muito tempo não, viu? Eu tinha uns 19 anos, eu vi um cabra sendo usado nos dons do Espírito, numa vigília. Menino do céu, bem se tu retetei arretado aquele dia. Eu me empolguei, aí eu fui procurar o cara. Quando eu fui procurar o cara não pensou que tinha alguém vendo, e eu vi ele com um comportamento imoral diante da doutrina bíblica. Ele casado, saiu da tribuna e começou a cantar as moças da igreja. Aí vamos ser sinceros, vamos abrir, vamos rasgar o verbo. Quantos escândalos a gente está sabendo? Quantos pastores de igreja estão divorciando? E são verdadeiros pregadores eruditos. Fui convidado para pregar em um certo evento de ordem nacional de uma denominação, e quando eu cheguei lá, estava na ata daquela convenção, dizendo que o divórcio não vai ser mais por adultério ou prostituição, mas por incompatibilidade de temperamento. Doutores que se acham mais santos do que os outros. Mas você pergunta, o que quer dizer com isso? Concubina pode até ter um noivo próximo, mas só é usada, não tem um casamento. Ou seja, tem gente que tem os dons, mas não tem a salvação. Intensidade de dons não determina a salvação. É bem claro, só entrará no monte santo do Senhor os limpos de mão e puros de coração. Quem vive em adultério, em prostituição, em mentira e corrupção, pode pregar e a igreja estremecer, porque os dons não são retirados e a unção não é garantia de salvação, mas a santidade e o compromisso com Deus, isso é garantia de salvação. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo aqui? Então não se escandalize quando você começa a ouvir as notícias de escândalo, porque Jesus disse bem claro, é lícito que venham os escândalos, é lícito. Grandes homens, não vou falar o nome, senão você vai saber, que está indo para os veículos de comunicação depois de 10 anos no silêncio, atacando todo mundo. Era um admirador, como eu admirava aquele homem, os pensamentos, a inteligência dele. Escreveu livros com o nome Síndrome de Lúcifer, escreveu livros da crise do tempo e do ser. Grandes pensadores, meu Deus, e hoje já está no terceiro relacionamento. Hoje não é nem casado, é mais, é junto, e vai saindo para cá e para cá, que todo mundo é errado, todo mundo está em pecado. Pode ser usado, meu irmão, mas ser usado não é garantia de ser homem de Deus. Existem 3 perfis de homens na Bíblia: homem de Deus, homem usado por Deus e homem dependente de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Os homens procuram quem é usado, Deus procura quem depende dele. Os homens querem estar do lado da fama, Deus é atraído pelo quebrantamento do homem. Os homens são atraídos pelo que temos, Deus é atraído pelo que somos. Não adianta fingir diante dos homens se Deus conhece o coração. Deus não está atrás de concubinas, Deus está atrás de uma igreja santa, imaculada, que vai morar no céu. Quem está me entendendo aqui? Não gostou da minha expressão bíblica? Então, por favor, rasgue a Bíblia. Que Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 1: vão pregar por vanglória, vão pregar por ganância, vão pregar por contenda, mas uns vão pregar por boa consciência. Não importa onde você congrega, importa que a sua salvação é maior do que os dons. Importa que a sua salvação é maior do que qualquer coisa sobre essa terra. Quem acredita no que eu estou falando aqui, levanta a mão. Eu não vou polemizar, queridos, eu já estou concluindo. Vamos lá, diga: a noiva. Vamos todos: a noiva não é rainha, não é concubina. Mas você vai dizer: mas ela é virgem. Virgem é um estado de pureza, não é isso? Um símbolo bíblico. Mas vamos para um lado, que eu li um livro muito interessante do século XVII. A maior expressão de avivamento é o quanto o homem se mantém humilde. Aí ele tem uma tese que eu achei interessante: o orgulho da santidade. E dá para entender isso? Chega 2 homens diante de Deus, um publicano e um fariseu. O publicano está em silêncio, com a cabeça baixa, e o fariseu com o peito aberto, olhando para o céu, diz: Senhor, me abençoa, porque eu não sou igual a este homem, eu sou santo, eu dizendo, eu oro,
E a Bíblia diz que Jesus disse que o publicano não levantava os olhos para o céu e dizia: Pai, eu sou pecador. O que você quer dizer com isso, pastor? O que tem de denominação virgem por aí? Como assim? Que o céu é só para eles, que a salvação é só para eles. São mais santos, mais perfeitos, tem mais poder, é melhor. Eles querem fazer um monopólio da fé. Tem líderes de igrejas denominacionais que vão em rede nacional e dizem: esta aqui é a igreja verdadeira. Não, não. Tem virgem sim, mas não tem o amor do Pai, porque se acha melhor. Deus vai abençoar porque Ele é santo. Não, Deus vai abençoar o homem e a mulher quando esses são crentes arrependidos. Há uma diferença, olhe para mim, entre um religioso convencido e um pecador arrependido. O que tem de gente que é religioso entra no culto do mesmo jeito e sai do mesmo jeito, está mais preocupado em observar o relógio e a liturgia do que depender de Deus, está mais preocupado com os erros do próximo do que orar por ele. Não, virgem dessa forma não entra no céu. Só entra no céu virgem que está com a sua lamparina acesa, esperando o noivo, porque ele está voltando. Quem acredita nessa mensagem, aplaude ao Senhor. Espírito Santo grita na minha alma agora. E quando esta porta foi aberta, os virgens bateram no peito. Mais uma porta, mais uma corrutela, mais um grupo de rebeldia. Não, meu irmão, vocês ainda não viram o que Deus vai fazer na vida de vocês. Eu vou repetir, eu acho que tem uns 3 pentecostais comigo aqui. Eu vou repetir, vocês ainda não viram o que Deus vai fazer através desse ministério. Ele tem para você, ainda é pouco. Deus vai surpreender esses crentes este ano ainda. Quem acredita em profecia, toma posse aí. Quem acredita, glorifica. Não, pastor, eu não sou virgem, eu não quero ser rainha, eu não quero ser concubina, eu quero ser noiva. Então, se você quer ser noivo, primeiro, quem é esta que aparece como alva do dia? Repita comigo, por favor. A noiva é uma resposta de Deus. Vamos, a noiva é uma resposta de Deus sobre as trevas. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Ou seja, os primeiros raios solares do dia. Ou seja, quem é esta que traz o brilho sobre para finalizar a noite que passou? O poeta diz: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Diz Isaías: vai-se brilhar luz no vale da sombra e da morte. E quando Jesus chega na região do menosprezo, da miséria, da destruição, e ele prega: arrependemos, pois é chegado o reino dos céus. E o autor sacro do Novo Testamento grita: hoje se cumpriu essa escritura. Brilhou o sol sobre o vale da sombra e da morte. Me diga uma coisa, meu irmão: qual é o poder público, qual é a instituição de poder público que chega numa favela e muda o contexto social ali? Como assim, pastor? Muda? Não, tudo bem.